Oi pessoal, eu sou a Luísa Bringel e este é o episódio de número 28 do Atualize e Revise, o podcast do IDEG que transforma notícias relevantes em revisão estratégica para o CACD. Hoje, dia 8 de junho de 2026, vamos falar sobre um dos maiores ataques russos contra a Ucrânia dos últimos meses. Na semana passada, a Rússia lançou centenas de drones e dezenas de mísseis contra cidades ucranianas, atingindo infraestrutura energética, áreas residenciais e instalações civis. Mas, para os candidatos ao CACD, a pergunta mais importante não é quantos drones foram lançados. A pergunta mais importante é: o que esse ataque revela sobre a estratégia russa, os impasses das negociações de paz e os desafios da diplomacia brasileira? É exatamente isso que vamos revisar hoje. Foco total, atualiza e revisa. Na madrugada do dia 2 de junho, a Rússia lançou uma ofensiva aérea de grande escala contra a Ucrânia. Segundo o presidente Zelensky, foram empregados mais de 650 drones e mais de 70 mísseis de diferentes tipos. Os ataques atingiram diversas cidades. Além das vítimas civis, um dos aspectos mais relevantes da ofensiva foi a escolha dos alvos. Grande parte dos ataques concentrou-se em infraestrutura energética e instalações consideradas estratégicas para o funcionamento do país. O episódio também expôs um problema crescente em Kiev. A Ucrânia enfrenta escassez de mísseis para os sistemas Patriot, fundamentais para interceptar ataques russos. Essa dificuldade se tornou ainda maior porque os Estados Unidos reduziram seu envolvimento direto no fornecimento de armamentos, enquanto parte dos recursos militares ocidentais foi redirecionada para crises paralelas no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, outra notícia ganhou destaque. Um comandante ucraniano afirmou que os próximos 6 meses podem representar uma janela decisiva para alterar o equilíbrio militar da guerra. Segundo ele, as forças russas estariam demonstrando sinais crescentes de desgaste após mais de 4 anos de conflito. E é exatamente aqui que a notícia começa a dialogar com o seu edital. Esse tema conversa diretamente com vários tópicos de política internacional, especialmente Rússia contemporânea, espaço pós-soviético, conflitos internacionais, segurança internacional, organizações regionais e política externa brasileira. Quando a banca cobra a guerra da Ucrânia, normalmente não está interessada apenas nos acontecimentos militares. A banca, aliás, costuma usar o conflito para discutir questões mais estruturais, como, por exemplo, soberania, integridade territorial, influência regional, integração pós-soviética, relações entre grandes potências, atuação de organismos internacionais. Por isso, a guerra é apenas a porta de entrada. O verdadeiro conteúdo cobrado está por trás dela. Para compreender a fundo o comportamento e as ambições da Rússia no xadrez global, precisamos dominar um conceito geopolítico que é a chave de abóbada da diplomacia de Moscou: a noção de exterior próximo. A atenção CACDista. Com o colapso da União Soviética em 91, a Federação Russa viu-se diante de um trauma geopolítico e territorial. Para resguardar sua segurança
e sua autonomia estratégica, o Kremlin passou a classificar as ex-repúblicas soviéticas não como meros vizinhos estrangeiros, mas sim como uma zona de influência natural, prioritária e incontestável. Mas existe um elemento ainda mais profundo nessa história. Para entender a política externa russa, você precisa compreender uma preocupação que acompanha Moscou há séculos. A questão não é apenas território, é geografia. E para a Rússia, geografia sempre foi destino. Desde os tempos dos czares, os estrategistas russos convivem com um problema recorrente: a tensão seassedista, a dificuldade de acesso permanente a mares navegáveis durante todo o ano. Grande parte do litoral russo permanece sujeita a condições climáticas severas. Por isso, controlar rotas marítimas e garantir saídas para mares de águas quentes tornou-se quase uma obsessão geopolítica de longo prazo. Guarde essa ideia. Ela ajuda a explicar por que a Crimeia ocupa uma posição tão central no pensamento estratégico russo. Não estamos falando apenas de uma península, estamos falando da sede histórica da Frota do Mar Negro. E também ajuda a entender por que Moscou, por exemplo, investiu tanto na manutenção de suas bases militares na Síria. No fundo, todos esses pontos fazem parte da mesma lógica. Sem acesso seguro ao Mar Negro e, a partir dele, ao Mediterrâneo, a capacidade de projeção internacional da Rússia fica severamente limitada. E é justamente essa lógica que nos leva ao conceito de exterior próximo. Quando falamos em exterior próximo, não estamos falando apenas da Ucrânia. Estamos falando de uma zona de influência que Moscou considera fundamental para sua própria segurança. É essa visão, por exemplo, que ajuda a explicar a intervenção russa na Geórgia em 2008, assim como outros padrões pelo entorno próximo. Em todos os casos, a Rússia atua em áreas que considera estratégicas para impedir o avanço de atores externos sobre a sua vizinhança imediata. E aqui chegamos a um dos pontos centrais para o CACD. Quando Moscou observa a expansão da OTAN em direção ao leste europeu, ela não enxerga apenas o crescimento de uma aliança militar. Ela interpreta esse movimento como uma ameaça direta à sua segurança. Por isso, em uma questão discursiva, evite reduzir a guerra a uma simples disputa territorial entre Rússia e Ucrânia. Trata-se de uma contestação à arquitetura de segurança construída na Europa após o fim da Guerra Fria. E, em última instância, a própria ordem internacional liderada pelo Ocidente. Mas, se essa disputa é tão custosa para ambos os lados, surge uma pergunta inevitável. Por que a guerra continua? Por que tantas iniciativas diplomáticas fracassaram? A resposta está em uma regra clássica das negociações internacionais. Na prática, Moscou e Kiev ainda acreditam que podem melhorar sua posição no campo de batalha antes de fazer concessões na mesa de negociações. Ao longo dos últimos anos, surgiram propostas mediadas por Turquia e Belarus. Houve o Plano Ucraniano de Paz, o Plano Chinês, a Iniciativa de Paz Africana, o Grupo de Amigos pela Paz na ONU e até mesmo o entendimento de 6 pontos apresentado por Brasil e China.
nenhuma dessas iniciativas produziu uma solução definitiva. E o motivo é relativamente simples. Nenhuma das partes considera ter alcançado uma posição que justifique abrir mão de objetivos considerados essenciais. Para a banca de política internacional, esse cenário é um exemplo clássico de como o dilema de segurança e o cálculo de poder relativo podem bloquear esforços multilaterais. E a notícia desta semana ilustra exatamente essa lógica. Enquanto a Rússia amplia seus ataques para desgastar a infraestrutura ucraniana, Kiev aposta que os próximos meses ainda podem alterar o equilíbrio do conflito. As duas partes continuam apostando que o futuro será mais favorável do que o presente. Agora, chegamos a um tema que aparece com enorme frequência nas provas do CACD: a posição brasileira diante da guerra. Muitas vezes, ela é descrita como equidistância ou imparcialidade ativa. Mas atenção, isso não significa neutralidade passiva, muito menos indiferença. Na prática, a posição brasileira procura equilibrar 3 princípios. Primeiro, a defesa do direito internacional, o que inclui a condenação do uso da força e a proteção da integridade territorial dos Estados. Segundo, a busca por soluções negociadas para os conflitos. E terceiro, a rejeição às sanções unilaterais que não tenham autorização do Conselho de Segurança da ONU. Esses 3 elementos permitem ao Brasil manter canais de diálogo com ambos os lados. E essa capacidade de interlocução ajuda a explicar por que o país participou de diferentes iniciativas diplomáticas relacionadas ao conflito. Mas existe também uma dimensão pragmática que não pode ser ignorada. A Rússia é um parceiro relevante para a política externa brasileira, tanto do ponto de vista geopolítico quanto econômico. Ela participa, ao lado do Brasil, de fóruns importantes de governança internacional como os BRICS. Além disso, ocupa uma posição estratégica no fornecimento de fertilizantes para o agronegócio brasileiro e tem relevância crescente no comércio bilateral. Por isso, quando o Brasil defende uma solução negociada para o conflito, não está apenas reafirmando princípios diplomáticos tradicionais, também está se protegendo e protegendo também interesses concretos ligados à sua segurança alimentar, energética e econômica. Anota aí, a Ucrânia encerrou sua participação na Comunidade dos Estados Independentes em 2018. A Geórgia já havia seguido caminho semelhante após a Guerra de 2008. E a Armênia, em meio ao desgaste de sua relação com Moscou, retirou-se da organização do Tratado de Segurança Coletiva em 2024. Perceba o padrão. Todos esses movimentos refletem as tensões que atravessam o espaço pós-soviético e ajudam a explicar as dificuldades enfrentadas pelos mecanismos regionais historicamente liderados pela Rússia. Outro ponto que merece atenção é a sigla GUAM,
Se você encontrar essa sigla na prova, lembre-se, ela reúne Geórgia, Ucrânia, Azerbaijão e Moldova. Em linhas gerais, trata-se de um agrupamento de países pós-soviéticos que buscam ampliar sua aproximação com instituições e estruturas euroatlânticas. Agora, olhando para a fase dissertativa, o foco costuma mudar. A banca normalmente deixa de cobrar detalhes institucionais e passa a exigir capacidade de análise. Nesse contexto, temas como os impactos da guerra da Ucrânia para a arquitetura de segurança europeia, os limites das iniciativas internacionais de mediação e os desafios da política externa brasileira diante do conflito possuem grande potencial de cobrança. E se uma questão desse tipo aparecer, procure sempre articular alguns conceitos-chave: soberania, integridade territorial, expansão da OTAN, espaço pós-soviético, multilateralismo e solução pacífica de controvérsias. Porque, no fim das contas, a guerra da Ucrânia não é apenas um conflito regional. O ataque russo dessa semana mostra que a paz ainda está relativamente distante. Mas para quem estuda para o CACD, o mais importante não é contar drones, mísseis ou quilômetros conquistados no campo de batalha. O mais importante é compreender o que essa guerra revela sobre o funcionamento da política internacional. A guerra da Ucrânia se tornou um dos principais pontos de tensão da ordem internacional contemporânea. Nela se cruzam disputas por influência regional, debates sobre soberania e integridade territorial, rivalidades entre grandes potências, desafios à segurança europeia e diferentes visões sobre a própria organização do sistema internacional. E é justamente por isso que ela continua aparecendo ano após ano nas provas do Instituto Rio Branco. Eu sou a Luísa Bringel e este foi mais um episódio do Atualize e Revisa, o podcast do IDEG que transforma atualidades em revisão estratégica para o CACD. Obrigada pela sua companhia, até o próximo episódio e bons estudos!